duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais quando o quociente delas é uma constante. Ei, vocês lembram quando nós ensinamos aqui a parte de razão e proporção, que eu falava assim, ó, constante de proporcionalidade, lembram? Ó, gente, a constante de proporcionalidade. É isso que vai acontecer aqui. Quando nós tivermos lá o quociente entre elas, uma constante. Vamos colocar exemplo, professor Raul, isso bonito? Vamos. Olha lá. Grandezas diretamente proporcionais. Então, considere as grandezas A, B, C, são diretamente proporcionais às grandezas E, F, G. Pela definição anterior, temos que... pela definição anterior, está dizendo que a divisão entre elas tem que dar uma constante. É isso aí que eu não entendo, professor. Por que fica botando esse negócio de letra na matemática? Aí fica complicado. Olha lá, eu vou dizer que o A que divide E é igual ao B que divide F, que é igual ao C que divide G, que é igual a K. Que é igual a K. O que quer dizer o K? Quer dizer que é uma constante. Então, toda vez que nós formos dividindo, nós vamos ter uma constante. Tá? Então, olha lá. Pegar como exemplo. Obrigado. Então, essa constante que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Vamos pegar como exemplo para vocês entenderem. Olha aí. Observe a relação entre o preço... Obrigado. Observe a relação entre o preço pago e a quantidade de gasolina colocado no tanque de um carro. Observe a relação entre o preço pago e a quantidade de gasolina colocado em um carro. Então, se o litro de gasolina custa R$5, tá? O litro é R$5. Se colocar 2 litros, vai pagar quanto? 10. Se colocar 3 litros, se colocar 4 litros, se colocar 5 litros, qual é a constante de proporção? Diretamente, qual é a constante? Isso, 5. Ó, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20, 5 vezes 5, 25. Então, são diretamente proporcionais. Quanto mais litros você coloca, maior é o valor que você paga. Não é fácil? Sim ou não? De graça. Então, e a constante 5. Vamos lá. Alguma dúvida até aí? Ei, matemática fácil. Nunca foi tão fácil, pai. Olha lá então. Vamos mais. Grandezas inversamente proporcionais. Então, como nós explicamos, a diretamente na mesma e a inversamente na direção oposta. Ok. Então, se uma é o produto que vai ser a proporcionalidade, a outra, quem é o inverso do produto? Fala um de cada vez. Qual é o inverso do produto? Qual é o inverso da multiplicação? Pronto, então o inverso do produto é o quociente. O inverso da multiplicação é a divisão. Olha lá. 2 ou mais grandezas são inversamente proporcionais. Aí ele vai dizer lá para a gente, quando o produto é constante. Então eu tenho aqui, observa. Eu vou ter, olha aqui comigo. Uma vai ser o quociente, o outro vai ser o produto. Vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Observa aqui comigo. É bem fácil. Suponha que a distância entre Palmas e Paraíso seja 100 quilômetros. Tá bom? Suponha que a distância entre Palmas e Paraíso seja 100 quilômetros. A tabela abaixo vai mostrar em função da velocidade o tempo que nós vamos gastar. Ó, a distância lá é quantos quilômetros? 100. Se ele andar a 50 km por hora, ele gasta quantas horas? 2. E a 100 km por hora? 200 km por hora?
meia hora, né? Se ele andar 400 km por hora, estiver indo de TGV, trem de grande velocidade, né? Vai gastar 0,25 horas. Se ele estiver indo num supersônico a 800 km por hora, então ele gasta 0,125 de uma hora. Então, o que acontece, galerinha? Nesse caso, nós temos aqui que, à medida que vai aumentando a velocidade, ele vai diminuindo o tempo, não é isso? Inversamente proporcional. Então, 50 vezes 2 é igual a 100 vezes 1, que é igual a 200 vezes meio, que é igual a 400 vezes 0,25, que é igual a 800 vezes 0,125, que é igual a 100. Tranquilos? A gente vai entender isso na prática, daqui a pouquinho. Não precisa ter medo. Bom, uma dica que é importante é a que nós começamos a nossa aula aqui hoje, tá? A dica que é importante é a que nós começamos a nossa aula aqui hoje. Na prática, duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais, na medida que uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Pronto. Então, elas são diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção, certo? Então, elas estão na mesma direção, por isso que são diretamente proporcionais, tá bom? Ok. Já nas grandezas inversamente proporcionais, na medida que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ok. Então, diretamente, uma aumenta, a outra aumenta. Inversamente, uma aumenta, a outra fácil. Alguma dúvida? Vamos aplicar isso aqui para ver se vocês entenderam. Daqui a pouquinho. Bom, os problemas de regra de 3 se resumem em análise de grandezas. Não tem como resolver uma questão de regra de 3 se nós não sabermos se ela é direta ou inversa. Por isso que eu estou insistindo. Tá? Não tem como. Não tem como a gente resolver regra de 3 sem eu saber se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Por isso que eu estou insistindo. Tá bom? Vamos resolver umas criancinhas aqui. Olha para mim, por favor. Classifique as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcional. Vai, 2 minutos para vocês. Vocês vão dizer, coloca um D ou um I. Vocês vão me dizer se ela é diretamente ou se ela é inversamente proporcional. Muito obrigado. Vocês vão dizer o exemplo A, B, C ou D, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quero ver se vocês entenderam. Respondam, nem que erra. Responde. Ah, eu não copiei. Pô, bota no teu caderninho aí, ó. Letra A, D ou I. Letra B, D ou I. Letra C, D ou I. Letra D, D ou I. Os de casa aí, ó. Os que estão assistindo em casa, os que vão assistir pela TV Assembleia, façam. Os que vão assistir pelo YouTube, façam. Não tem jeito. Se não fizer, não acerta a regra de 3. Tá? Tem que fazer. Podemos? Sim ou não? Sim. Olha lá comigo, então, por favor. Observa. Se eu for aqui, ó, na primeira, o consumo de combustível, tá? O consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Ó, o consumo de combustível e os quilômetros percorridos por um veículo. D ou I? D, perfeito. Quanto maior a distância, maior o consumo. Fácil, de graça. D. Vou colocar aqui então. Ah, professor, isso é muito fácil realmente. Ok. D, de graça. Eu agora tirei o negócio aqui de perto de mim, a mesinha não vai funcionar muito. D. Aí agora eu tenho a quantidade de tijolos e a areia de uma parede. Tá? A quantidade de tijolos e a quantidade lá de areia de uma parede. Vai ser o quê? Olha aí.
A areia é lindo, hein? A areia é lindo. Ainda bem que é matemática, né? A quantidade de tijolos e a área de uma parede. A quantidade de tijolos e a área de uma parede. Diretamente ou inversamente? Inverso? D. Quanto maior a área, mais tijolos vai gastar. Não é isso? D. Meu Deus. Pensa num cabeçudo. D. Ok. Colocar aqui mais perto só para eu poder, a minha mesinha funcionar. Ok, agora, na letra C, o desconto dado em um produto e o valor final pago. Beleza. Quanto maior o desconto, menor o... Isso. Então, aumentou um, diminuiu o outro. Inversamente. Inversamente. Que lindo. Né? Agora, o número de torneiras de mesma vazão e o tempo para encher. O número de torneiras de mesma vazão e o tempo que leva para encher uma piscina. O número de torneiras e o tempo para encher uma piscina. E aí, diretamente ou inversamente? Ok. Então, galerinha, quanto mais torneiras estiverem ligadas, menos tempo. Então, inversamente. Fácil, né? Alguma dúvida? Ah, é muito tranquilo. Vamos mais. Tem mais aqui. Então, olha aí, ó. Na primeira, grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais quilômetros um veículo percorrer, maior o consumo de combustível para realizar o percurso. Foi o que vocês responderam. Na segunda, grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a área de uma parede, maior o número de tijolos que farão parte dela. Na C, grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o desconto dado na compra de um produto, menor o valor que se pagará pela mercadoria. Certo? Na letra D, grandezas inversamente proporcionais. Se as torneiras possuem mesma vazão, elas liberam a mesma quantidade de água. Portanto, quanto mais torneiras abertas, menor o tempo para que a quantidade de água necessária vai encher a piscina. Pessoal, essas questões aqui, ó, a D, quando o cara quer pegar o aluno, ele pega bem aí, ó. A gente tem uma mania boba, a gente vai resolver questões assim, mas a gente tem uma mania boba, bem assim, ó. O cara fala bem assim, ó, que ligando uma torneira A, ela enche uma piscina em 5 horas. Tá? Vamos supor isso. Ligando uma torneira A, ela enche uma piscina em 5 horas, sozinha. E se ligar só uma torneira B, ela enche uma piscina em 3 horas, sozinha. Então, abriu uma torneira A, ela vai encher a piscina em 5 horas. Beleza, mas naquele dia você não quis usar a torneira A. Você foi lá, abriu a torneira B. Ela enche a piscina sozinha em 3 horas. Aí a banca vai e fala assim, se eu ligar ao mesmo tempo a torneira A e a torneira B, ela vai encher a piscina em quantas horas? Uma enche em 5, a outra enche em 3. E se eu ligar duas ao mesmo tempo? Aí eu vejo aluno falar bem assim, enche em 8. Uai, como que enche 8? Aí outro fala bem assim, não, é a média. É 5 mais 3, 8 dividido por 2, 4. Vai encher em 4. Meu irmão, se só uma já enche em 3, como é que as duas ligadas juntas vai demorar mais? O mínimo é ter uma lógica aí. Né? Então nós vamos ver que quando eles querem pegar, eles pegam aí. Tem questões, calma. Vamos mais. Olha lá.
Determine em cada caso se a relação entre as grandezas é de proporção direta ou inversa. Eu continuo insistindo aí. Eu quero que, daqui a pouco a gente vai para as questões, e eu quero que isso aí esteja muito claro. Coloca aí, D ou I para mim. Vamos identificar? Vamos lá? Olha aí então, o número de máquinas funcionando e a quantidade de peças que elas produzem durante um mês. D ou I? D, né? O número de máquinas funcionando e a quantidade de peças que elas produzem durante um mês. Quanto mais máquinas, mais peças. Alguma dúvida? Na mesma direção, diretamente proporcional. Aumentou um, aumentou o outro. Vamos mais. O número de operários trabalhando e o tempo que leva para construir uma estrada de 10 quilômetros. Diretamente ou inversamente? Quanto mais operários, menos tempo. Aumentou o número de operários, diminuiu o tempo, inversamente proporcionais. Alguma dúvida? Beleza, em casa também é fácil, de graça, né? Olha lá agora, a velocidade de um ônibus e o tempo que leva para fazer uma viagem de Brasília a São Paulo. A velocidade e o tempo, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Beleza. Quanto mais rápido, quanto maior a velocidade, menos tempo. Não é isso? Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Agora, muito cuidado, para depois não cair uma questão como essa lá, e você falou, velocidade, vai ser inversamente. Cuidado, você tem que fazer a relação entre as duas grandezas. Por exemplo, se for velocidade e distância, elas são diretamente. Quanto mais rápido, mais longe você vai. Agora, se for velocidade e tempo, quanto maior velocidade, menor tempo. Tá bom, gente? Ok? Fácil, aí em casa também, fácil. Vou insistir hoje com os de casa, né? Vou insistir. Até vocês depois vão rever essa aula, mandar dúvida também. Bom, vamos mais. Olha aí, a outra pergunta. A velocidade de um ônibus e a distância percorrida em 3 horas. Diretamente ou inversamente? Diretamente. Quanto maior a velocidade, maior a distância. Então, vocês estão gravando aí, a primeira foi o quê? D. A segunda? A terceira? A quarta? Vamos para a quinta. A quantidade de ração e o número de animais que podem ser alimentados com ela durante uma semana. D ou I? Quanto maior a quantidade de ração, ela alimenta mais animais. Então, D, correto? Então, segundo o que vocês falaram, a primeira vai ser D, a segunda I, a terceira I, a quarta D e a quinta D, correto? Acertaram todas? Fácil! De graça! Matemática fácil. Bora aqui, mais uma partezinha, para a gente fechar esse conteúdo e ir para as atividades. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 7, vai. Encerra, mas eu vou tentar vir aqui mais uma vez na semana que vem para terminar. Eu quero terminar todo o conteúdo de raciocínio lógico. Como eu estava falando, nesses dias eu assisti todas as aulas do professor João Henrique, que eu estava lá, eu assisti todas as aulas. Excelentes. Mas ficou faltando ele falar da parte de combinatória. Ele não falou do fatorial, de arranjo, combinação, permutação. Isso, eu vou fazer isso aí. Ele falou só a parte de tabela verdade, os conectivos, ok, muito bem, mas ficou faltando essa outra parte, né, que é a parte de arranjo, combinação, permutação, princípio multiplicativo, princípio aditivo, probabilidade. Então, eu vou terminar esse assunto com vocês, tá? A partir de amanhã. Vai, gente, faz aí para mim, por favor. Senão eu vou ficar conversando e a gente não anda.
Bora. O tamanho de um tanque e o tempo necessário para enchê-lo. Vai, responde aí rapidinho, 2 minutos. Um tanque e o tempo... Fizeram aí? Já, ok. O tamanho de um tanque e o tempo necessário para enchê-lo. Diretamente ou inversamente? Diretamente. Maravilha. Então, bota aí, Dzinho. O número de linhas por página e o total de páginas de um livro. Diretamente ou inversamente? O número de linhas e o total de páginas. Inverso, né? Ficou meio confuso essa aí, realmente, porque eu penso que ele quer dizer que quanto mais linhas vai ter naquela página, vai precisar de menos páginas do livro. A ideia é essa. A eficiência de um grupo de operários e o tempo para executarem certo serviço. A eficiência de um grupo de operário e o tempo necessário para executar o serviço. Inversamente. Quanto mais eficiente, menos tempo. Inversamente. A dificuldade de uma tarefa e o tempo necessário para executá-la. Direto, não é isso? Quanto mais difícil, mais tempo. Correto? Diretamente. A facilidade de uma tarefa e o tempo necessário para executá-la. Quanto mais fácil, mais rápido. Direto. Está anotando aí, né? De graça. O número de horas trabalhadas por dia e a quantidade de trabalho feito em uma semana. Diretamente ou inversamente? O número de horas trabalhadas por dia e a quantidade de trabalho feito em uma semana. Diretamente ou inversamente? Diretamente, não é isso? Quanto mais você trabalha hoje, mais você produz. Quanto mais você trabalha amanhã, mais você produz. E assim por diante, diretamente. O número de horas trabalhadas por dia e o número de dias necessário para fazer o trabalho. Agora, inversamente. Quanto mais horas, menos dia. Beleza? Fácil. Sim. Não. Isso, quanto mais fácil. Sim, vamos ver o que ele vai considerar aqui. Eu entendi o raciocínio da senhora. Eu entendi o que ela está falando. Gente, se diminuir, se aumentar, está certo. Se aumentar a facilidade, diminui o... Ok. Então, a primeira, diretamente, né, o tamanho de um tanque e o tempo necessário para enchê-lo. Né? Então, quanto maior o tanque, mais tempo. O número de linhas por página e o total de páginas, inverso, né, como nós estávamos falando, se tiver mais linhas, precisa de menos páginas. Depois, a eficiência de um grupo de operário e o tempo necessário para executar o serviço. Quanto mais eficiente, menos tempo, inversamente. Depois, a dificuldade da tarefa e o tempo para executá-la. Né? Então, quanto mais difícil, mais tempo, diretamente. Depois, o que a senhora falou, a facilidade e o tempo. Então, inversamente, né? Quanto mais fácil, né? Quanto maior a facilidade, menor o tempo. A senhora está certa. Depois, o número de horas trabalhadas por dia e a quantidade feita em uma semana, diretamente. E a última que nós fizemos aí. Ok. Vamos agora começar a falar da regra de 3 propriamente dito, tá? Então, o que nós fizemos aqui até agora foi escolher uma das grandezas, aumentá-la e observar o que vai acontecer com a outra. Se vai aumentar ou diminuir, né? Então, nós escolhemos uma grandeza e aumentamos. E observamos o que ia acontecer com a outra. Se aumentasse também, diretamente. Se diminuísse, inversamente. Correto? Foi isso que nós fizemos. Bom, se ambas aumentarem, elas são diretamente proporcionais. Se um aumentar e a outra diminuir, são inversamente proporcionais. Certo, gente? Fácil, de Gracilda. Vamos que vamos. Professor, você está meio apressado. Não, estou de boa, estou calminho. Olha lá.
Regra de 3. Pessoal, em que consiste então a regra de 3? Olha aqui comigo, pai. Olha aqui comigo. Nós temos regra de 3 simples e regra de 3 composta. Isso é lindo. Nós temos regra de 3 simples e regra de 3 composta. E o professor vai mais lento. Depois você assiste lá. Aí você para, olha de novo, vai para frente, coloca para trás. Porque senão a gente não termina o que eu quero fazer tudo com vocês até quinta-feira. Mas eu quero que vocês entendam também, claro. Tá? Então, galera, nós temos 2 tipos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Qual é a diferença entre a regra de 3 simples e a regra de 3 composta? Agora fala um de cada vez, senão não entendo. Fala todo mundo junto assim, eu empolgo, mas não entendo. Olha lá, qual é a diferença entre a regra de 3 simples e a regra de 3 composta? Muito lindo. É. 2 o quê? Tá certo. Grandeza, maravilha. Eu fiquei instigando a senhora porque a senhora acertou. É isso mesmo, nós estamos falando de grandezas, não é? Nós não falamos de grandeza diretamente, grandeza inversamente. Então, regra de 3 simples, tem 2 grandezas. Isso é lindo. Regra de 3 composta, mais de 2 grandezas. Regra de 3 simples. Eita, no disciplinado não. Regra de 3 simples. Composta. Isso. Aí, galerinha, tem 2 grandezas. Aí, geralmente, na regra de 3 simples, nós vamos analisar 4 fatores. 3 nós conhecemos e vamos procurar o outro. Correto? São 4 fatores. 3 nós conhecemos e nós vamos procurar o outro. Tipo assim, ó, 10 homens gastam 20 dias para construir uma casa. 20 homens gastarão quantos dias? 10 homens, 20 dias, 20 homens, quantos dias? Eu vou procurar só um. Eu conheço 3 grandezas e vou procurar a 4ª. Tá bom? Beleza. Então tá. Olha o tanto que é fácil. Muito bem. Regra de 3 simples. É um processo prático para resolver problemas que envolve 4 valores. Que nós acabamos de dizer. Dos quais conhecemos 3 deles. Devemos determinar o outro valor a partir dos 3 conhecidos. Então, gente, na regra de 3 simples, tem 2 grandezas. E essas 2 grandezas vai nos dar 4 valores. Sim ou não? Sim? Mas desses 4, 3 ele já te deu, você já vai conhecer. Nós vamos procurar só um deles. Agora, a regra de 3, tanto faz ser simples como composta, ela pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcionais. Por isso que nós fizemos esse tanto, ficamos aqui 1 hora agora, ficamos 1 hora só explicando o que era direto e o que era inverso. 1 hora explicando o que é direto e o que é inverso. Por quê? Porque se eu entendi isso, eu não vou errar mais. Tá? Então vamos lá, a regra de 3 simples ou a regra de 3 compostas. Elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando ela é diretamente proporcional? Isso, quando aumenta um, aumenta o outro, ou diminui um, diminui o outro. Elas são diretamente proporcional quando estão na mesma direção. Fala comigo, diretamente proporcional na mesma direção. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Beleza. E elas podem ser inversamente proporcionais. Quem imprimiu, anote aí na sua folhinha. Inversamente proporcionais. Quando elas estão em direções... Que lindo. Fácil. Fácil. Olha lá. Então, envolve 2 grandezas, como nós falamos. Relembrar diretamente proporcional, inversamente proporcional. Acabamos de relembrar. Que fácil de Gracilda. Por isso que eu não tinha vindo aqui antes, porque falaram, não, você pode dar aula, é só não empolgar, fala baixo.
Tu é doido, é? Pessoal, agora vamos entender aqui, ó. Olha o tanto que é fácil. Vai acabar agora a regra de 3. Agora vai acabar. Então, regra de 3 simples. Olha lá comigo. Vamos resumir aqui. Em casa, no YouTube, na escola do Legislativo. Quem vai mandar o oizinho lá no Instagram, professor Raul. Olha aqui, ó. A regra de 3 simples. Ele vai trabalhar 4 valores. Regra de 3 simples. 4 valores. 3 eu já conheço. E eu vou descobrir o que ele está perguntando. Essa regra de 3, ela pode ser diretamente proporcional. Quando estão na mesma direção, aumenta um, aumenta o outro, ou diminui um, diminui o outro. Ou ela pode ser inversamente proporcional. Quando estão em direções contrárias, aumenta um, diminui o outro. Ou diminui um, aumenta o outro. Beleza? Agora aqui, todos vocês, agora comigo, para fechar e a gente ir para os exercícios. Quando for diretamente proporcional, eu multiplico em Xuxa. Quando for diretamente proporcional, Xuxa na criança. Diretamente proporcional, Xuxa. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Xuxa. Diretamente proporcional. Xuxa. Xuxa. Diretamente proporcional. Beleza, diretamente proporcional X. Xuxa. Inversamente proporcional. Reto. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Diretamente. Inversamente. Reto. Reto, inversamente. Né? Então vamos lá agora. Pronto, diretamente, multiplica em Xuxa. E Raulson, destaque isso aí, Fogoió, porque isso é importante. Vamos destacar. Ei, Raulson, matemática é fácil. De graça. Ó, pessoal. Diretamente proporcional, multiplica em Xuxa. Todos vocês aí em casa, vocês do YouTube, vocês da escola do Legislativo, diretamente proporcional, multiplica em Xuxa. Tá? Inversamente proporcional, multiplica reto. Inversamente proporcional, multiplica reto. Ah, professor, e eu não entendi, vou mandar a dúvida onde? Aqui, ó, o Zap aqui, o Instagram aqui. Não vai deixar de acertar isso. Ah, mas é porque eu moro lá no Japão, a matemática lá não é diferente da daqui não, é a mesminha, tá? Então vamos agora, vamos trabalhar? Vamos lá, tira foto. Assiste lá de novo. Professor, você quer ir até que horas hoje? Até a hora que vocês derem conta. Hoje é o primeiro dia que volta, eu estou num gás danado. Pensa. Vamos lá. Vamos trabalhar agora. Está aí também no grupo de vocês, tá? Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas iguais, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais 2 das mesmas máquinas, a quantidade de combustível estocado será suficiente para que essa máquina trabalhe um número de dias igual a 2 minutos para vocês. Pessoal, olha, terminando as aulas, não perca o foco. Não perca o foco. Ah, professor, teve algumas aulas que eu não consegui acompanhar aqui. Pessoal, nós temos todo o curso já gravado lá no YouTube da Escola do Legislativo. Com português, com redação, com informática. A informática lá com o professor Delgado, os direitos lá com o professor Giovanni. Estão todos lá.
não deixe de assistir. Já temos aulas gravadas de matemática lá. Não percam o foco. E também é claro que nós vamos continuar ajudando. Eu me comprometo. Só que eu preciso que vocês tenham foco. Tá? Vai dar certo. É só vocês observarem, gente. Não tem segredo, não. Começa 600, 700 estudando. Não termina nem 200. A concorrência é natural, vai ficando. Tá? Vai ficando. Agora, se sentar em cima da desculpa, aí já era. Eu poderia não ter escrito 2 livros enquanto estava cirurgiado. Ai, está doendo. Ah, então eu vou escrever para disfarçar a dor. Vou estudar. Vou fazer o que eu gosto. Ah, mas aí lascou que eu não gosto de estudar. Aprende. Aprende. Vai, cria resistência. Vai dar certo. Vamos fazer? Letra? C. Beleza. Vamos comigo aqui. Se por acaso ficar com alguma dúvida, vai perguntar. Olha lá. Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente. Tá? Uma empresa tem combustível estocado. Vou pegar o marca-texto aqui. Em quantidade suficiente, tá? Para operar 8 máquinas. Em quantidade suficiente para operar 8 máquinas iguais. O que é isso? A nossa primeira grandeza. Número de máquinas. Não entender, vai me perguntar. Então, a primeira grandeza, número de máquinas. Vamos lá, Raul, esse bonito. Vamos? Então, a primeira grandeza, número de máquinas. Ah, eu não vou escrever não, porque eu tenho preguiça. Então, para a tua preguiça. 8 máquinas. Beleza. Aí ele continua. Vou pegar aqui, o marca-texto de novo. Aí ele vai. Trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Que é isso? Nossa segunda grandeza. Número de... Que lindo. Fácil. Número de dias. Então, a nossa segunda grandeza, número dias. Quantos dias? 20. Agora, continuando. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais 2 dessas mesmas máquinas, se ela colocar em operação mais 2 dessas mesmas máquinas. Pessoal, sempre é importante colocar a grandeza embaixo da grandeza. Então, máquinas embaixo de máquinas. Então, se ela vai colocar mais 2 dessas máquinas, se tinha 8, foi para quantas? Se tinha 8, foi para quantas? Quantas? 10. Se colocou mais 2, né? Era 8, foi para 10. Beleza. Então, colocou mais 2 dessas máquinas. A quantidade de combustível estocado será suficiente para que essas máquinas trabalhem o número de dias igual a X. Beleza. Fogoiores, agora comigo, por favor. Agora vamos entender. Olha aí. Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas iguais, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar mais máquina, o que vai acontecer com o número de dia? Isso. Se aumentar o número de máquina, o que acontece com o número de dia? Fala! Se aumentar o número de máquina, o que acontece com o número de dia? Diminui. Se aumenta um, diminui o outro, é o quê? Inversamente. Se é inversamente, multiplica em xuxa ou reto? Pronto. Reto. Então, ó, eu vou vir aqui, multiplicar reto. Então, esse cara vai ficar, ó. Tá? Então, nós temos 10 vezes x, que é igual a 8 vezes 20. Então, 10 vezes x
igual a 160. Então, x é igual a 160 dividido por 10. Então, x vale 16. Letra C, de amor. C de amor, porque quem ama, cuida. Né? Fácil, muito bem. Ficou dúvida? Ficou dúvida? Pergunte. Em casa, se ficou dúvida, mande um oizinho no Instagram ou um oi lá no WhatsApp, terei o maior prazer de responder. Talvez não na hora que você manda. Teve uma pessoa aqui que, me perdoa, às vezes vocês falam comigo, eu sei o que falaram, mas eu não sei quem foi. Mas teve uma pessoa aqui, esses dias que eu vim aqui, só cumprimentá-los, eu fiquei muito feliz. A pessoa falou assim para mim, na hora que eu estava colocando ali para as pessoas assinarem. Falou assim, professor Raul, muito obrigado. Toda vez que eu falo lá com o senhor fala comigo. Falei, meu Deus do céu. Não, pelo amor de Deus. Fiquei feliz, mas não, eu vou falar com você mesmo. E falo com o maior prazer do mundo. Tá bom? Eu posso não falar naquele momento, mas eu já disse, eu não durmo sem te responder. Nem que eu te responda 1 hora, 2 horas. Ó, o alemão aí tem vezes que eu estou tirando dúvida dele 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Hoje eu fui deitar 4h30 da manhã, escrevendo o livro de vocês, que eu estou com pressa de entregar antes do concurso da prefeitura. Entendeu? Eu respondo. Mande dúvida, mande áudio. Vamos mais. Ficou dúvida? Vamos mais, vamos mais, vamos mais, vamos mais. Olha aí, essas questões estão todas na apostila, no livro que eu estou escrevendo, todas. Vocês vão ver elas de novo. Determinada máquina, trabalhando sem interrupção, fabrica 30 peças em 27 minutos. Mantendo essas mesmas condições, o tempo necessário para que essa máquina fabrique 480 dessas peças são 1. Essa vale um bombom no Dia das Mulheres, se a mulher acertar agora. Letra C, B, D de jeans. Ó, então, ela já está colocando, nós já temos aqui, então, letra, tem A aí? Alguém A? Não. B tem? B? Quem falou B? B tem aqui o alemão. Então, tem B. Tem C? C tem ali, opa, 2, 3, 4, 5, C. Tem letra D? Tem. Um aqui, letra D. Tem letra E? Vamos lá comigo. Determinada máquina, trabalhando sem interrupção, fabrica 30 peças. O que é isso? Grandeza. Número de peças. Que lindo. Então, primeira grandeza aqui, número de peças. Então, a primeira grandeza, número de peças. Pessoal, se não entender, por favor, vai perguntar. Então, 30 peças. Em 27 minutos. O que é isso? Segunda grandeza, tempo. Né? Então, número de peça, primeira grandeza, né? Fabrica aqui, ó, 30 peças, a primeira grandeza. Em 27 minutos, segunda grandeza, tempo. Tempo em minutos, isso é importante, está em minutos. 27 minutos. Até aí, alguma dúvida? Não? Aí ele diz... Mantendo-se essa mesma condição, o tempo necessário para que esta máquina produza 480 dessas peças. Então, peça embaixo de peça. O tempo vai ser X. Ok? Até aí, alguém aqui tem dúvida? Tranquilos? Em casa tranquilo, eu sei, Instagram tranquilo, YouTube tranquilo, Escola do Legislativo tranquilo, porque é fácil, né? Agora... Se aumentar o número de peças, o que acontece com o tempo?
aumenta também, não é isso? Quanto mais peça, mais tempo vai levar para... Isso, perfeito. Então, são direto. Se é direto, multiplica em... Que lindo. Pronto. Eu sabia que vocês não iam errar isso. Eu quero explicar para vocês um negocinho aqui, que eu sei aonde vocês já costumam vacilar. Pronto, então eu vou lá. Então, nós temos que 30 vezes x é igual a 480 vezes 27. Tudo bem, sim ou não? Sim? Então, eu vou vir aqui, que eu não tenho um calculador, então eu vou vir aqui, ó, 480 vezes 27. Tá, 12.960, né? Eu vou fazer assim, ó, como eu não tenho calculadora, eu vou cortar esse zero com esse zero e vou dividir o 27 por 3, que dá 9. Pronto, então ficou lá 48 vezes 9. Então, 8 vezes 9 é 72, vão 7. 9 vezes 4, 36. E com 7, 43. Não é isso? Então, eu tenho 432 minutos. Deu isso aí? Divide aí esse valor que você tinha achado por 30. É, 432. Pronto, que aí não precisa de calculadora, não vamos trabalhar com número grande. Isso é lindo, isso é lindo. Agora, observa comigo. 432 minutos, sim ou não? Sim. Agora a resposta está em horas. 1 hora tem quantos minutos? Que lindo! 1 hora tem 60 minutos. Então eu vou pegar esse cara, vou até mudar a cor aqui para ficar bonitoso. Vou pegar esse cara aqui, vou colocar aqui em amarelo, e vou dividir por 60. Então 432 dividido por 60. Beleza? Então vai dar 7, né? Aí o João Henrique ia falar assim, dá 7, porque tem 7 no primeiro, 7 no segundo, 7 no terceiro e 7 no quarto. Então 7 dá. Beleza. Aí vai ficar 7 vezes 0 dá 0 para 2, 2. 7 vezes 6, 42 para 43, 1. Pronto. Então vou colocar uma vírgula aqui e um 0 aqui. 120 dividido por 60. 2. Então, é 7,2 horas. Beleza. Então, vai ser que letra? Letra? Fala todos de uma vez. Letra? Pois é, errado. Então, eu sabia que esse aí é o grande peguinha que tem quando envolve tempo. Pessoal, então, olha aqui comigo. Quer dizer que, então, se fosse 7,8, era 7 horas e 80 minutos? Se for 7,7, era 7 horas e 70 minutos? Cuidado, 7,2, até aí eu sabia que vocês acertariam. Agora, olha, quando eu vejo um negócio desse, eu dou vontade de me matar. Quando o aluno erra, eu dou vontade de pular de cima de um pé de melancia. Gente, cuidado com isso. Esse cara é 7 horas e esse vírgula 2 é 20% de 1 hora. Isso, 7 horas e 20% de 1 hora. Não vai confundir isso, por favor, tá? Então, galerinha, então nós temos que 7,2 é 7 horas, pessoal de casa, da TV Assembleia lá, do YouTube, não vai errar. É 7 horas e 20% de 1 hora. E mais 1 hora tem quantos minutos? 60. Tá? 7 horas e 20% de 1 hora. Então, ó, 1 0, 2 zeros, 1 0, 2 zeros. Pronto, vai ficar 7 horas e 2 vezes 6, 12. 12 minutos. Tá? É só pegar o que sobrou. Pega o 2 e multiplica por 6. Quer ver? Para a gente acertar? 7,4 vai dar quanto?
7,4 horas, vai dar quanto? Quanto que é 4 vezes 6? Fala! Quanto que é 4 vezes 6? 24, então é 7 horas e 24 minutos. Se for 7,8, é 7 horas e quantos minutos? Quanto que é 8 vezes 6? Então é 7 horas e 48 minutos. Se for 7,9, 7,9, é 7 horas e quantos minutos? 7 horas e 54 minutos, porque 9 vezes 6, 54. TV Assembleia ok, YouTube ok, vocês ok, em casa ok, no táxi ok. Beleza? Fácil? Tá? Então, gente, não esqueçam isso, tá? Porque senão eles te pegam. Quer ver como uma coisa que vocês não vão errar? Quer ver como vocês não vão errar? Se falasse bem aqui, ó, 7,5. 7,5 não é 7,5? Não é isso? Ah, quantas horas? 7,5 horas. Então não é 7,5. Então, 7,5. Por quê? Porque o 5 é 5 vezes 6, que dá 30. Então, 7 horas e 30 minutos. Ficou claro para todos? Nunca mais erram isso? Ficou claro, gente, aí? Todos vocês? É, porque é 20% dele. Tá? Vamos mais. Pronto. Em um concurso, vamos fazendo. Em um concurso foram aprovados 54 candidatos. O que é isso? Grandeza. Então, número de aprovados. 54. Pronto. E o número de candidatos representa 12% dos candidatos inscritos. O que é isso? Segunda grandeza, percentual. Então, 54 representa 12%. Nesse concurso, o número de inscritos era... Pessoal, 54 é o número de aprovado, que é 12%. O número de inscritos é quantos por cento? 100, é o que ele está perguntando. Então, 100% é o percentual. Pronto. X. Aí comigo, se aumentar o percentual, o que acontece com o número de candidato? Se 12% dá 54, 30% vai dar mais ou menos de 54? Mais. Então, se aumentar o percentual, o que acontece com o número de candidatos? Aumenta. E se aumenta um, aumenta o outro, é o quê? E se é diretamente, multiplica como? Pronto. Fácil. De graça, pai. Xuxa. Xuxa. Pronto. Aí. Ei, menino. Então, olha lá. 12 vezes x, 54 vezes 100. Então, x é igual a 5.400. O 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, como vocês já fizeram, 450 candidatos estavam inscritos. Não é fácil, gente? Alguma dúvida? Vamos mais. Ah, lá que é fácil mesmo. Meu Deus, lá é dia de divertir. Dia de quebrar a cabeça é aqui, lá é divertir. Tá. Chega lá e fala, o quê? Ah, moça, estudei com o House, isso aqui eu... Rapaz, eu tenho uma facilidade danada. Eu acho que isso que Deus me abençoa na hora do concurso. Eu vou numa tranquilidade. Parece que eu estou indo... Eu fico mais nervoso assistindo o jogo do Fluminense do que num concurso. Olha lá. Vamos mais.
Olha aí, gente. Regra de 3 simples, ano de 2024. Todas as questões que eu coloquei na apostila lá é de 2023 ou 2024. Do livro que eu estou colocando lá para vocês. Tudo da agora. Ele fala, barras de cereais foram levadas a um acampamento e foram suficientes por 10 dias para 3 escoteiros. Caso houvesse mais 2 escoteiros nesse acampamento, essas mesmas barras de cereais seriam suficientes para quantos dias? Nunca mais vamos deixar de acertar uma regra de Deus. Tanto que nós estamos fazendo aqui hoje, gente. O de casa também não. Alles quieto, né? Pede-lhe a Moraes fazendo o som. Um minuto aí para vocês fazerem. Eu vou só pegar. Aprovado. Show. Maravilha. Fácil. De graça. Pede-lhe a Moraes fazendo o som. Olha lá. Então ele diz, olha aí pessoal, questãozinha já de 2024, ele fala assim, barras de cereais foram levados a um acampamento e foram suficientes para 10 dias. O que é isso? 10 dias. Grandeza, número de dias. 10. Para 3 escoteiros, o que é isso? Outra grandeza, número de escoteiros. 3. Oi? Aí ele diz, caso houvesse mais 2 escoteiros, então se já tinha 3, com mais 2, 5. Melhorou ou não? Aí ele fala, essa mesma barra de cereais seria suficiente para quantos dias? Aí, X. Então, se aumentar o número de escoteiros, o que acontece com o número de dias? Diminui. Quando aumenta um, diminui o outro, é o quê? Se é inversamente, multiplica como? Nunca mais esqueça, pai. Então, 5 vezes x, 3 vezes 10. X. Agora 30 dividido por 5. X vale 6. Letra A. Todos acertaram? Oi. Não, tem que ter cuidado. Coloca isso de propósito, sei lá e coloca 2. Tem que ter cuidado com isso. Mais um aí, 2023. Uma fábrica com 120 funcionários produz 360 peças. Se o número de funcionários dessa fábrica aumentar em 20%, a quantidade de peças que serão produzidas será... Então, pessoal, vamos calcular. Ele diz que ele tem 120 funcionários. E ele ele fala que se o número de funcionários dessa fábrica aumentar em 20%. Então, vamos calcular aqui, ó. 20% de 120. Tá? 20% de 120. Então, olha aqui, ó. Eu corto um 0 de cima com um 0 de baixo.
Tá? Ó, então, 2 zeros, 2 zeros. Então, vai ficar, aumenta quantos funcionários? 24, não é isso? 24 aumenta. Ok. Então, vamos lá. Agora, vamos interpretar lá. Então, uma fábrica com 120 funcionários, primeira grandeza. Número de funcionários, 120. Produz 360 peças. Segunda grandeza, número de peças. Ele diz 360. Se esse cara aumentar, aí ele fala, se o número de funcionários dessa fábrica aumentar em 20%, foi para quanto agora o número de funcionários? 144. Tá? Vai produzir quantas peças? X. Se aumentar, galerinha, se aumentar o número de funcionários, o que vai acontecer com o número de peças? Aumenta. Quando aumenta um, aumenta o outro, é o quê? Quando é diretamente, multiplica como? Pronto. Então, 120 vezes x é igual a 360 vezes 144. Eu, Raul, como não tenho um calculador, eu vou na velocidade aqui, ó. 360 vezes 144. O 120 está multiplicando, passa dividindo. Vou dividir aqui, ó. Bem aqui, ó. 360 por 120. 360 dividido por 120, 3, correto? Então, vai ficar 3 vezes 144. Então, x é igual a 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, 1, 13. Né? Vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 432, letra A de alemão. Ficou dúvida? Fácil? De graça, de graça, de graça. Vamos que vamos. Professor, mas um tanto desse eu não erro mais nunca. É porque ele disse que aumentou em 20% o número de funcionários. Aí vamos logo ver quanto é que aumentou, né? Vamos... regra de 3 composta. Terminamos com regra de 3 simples. Regra de 3 composta. Pessoal, olha aqui comigo. Na regra de 3 composta, são mais de 2 grandezas, tá bom? Regra de 3 composta, são mais de 2 grandezas. E professor, como que eu vou proceder para resolver a regra de 3 composta? Pessoal, olha aqui comigo. Aqui eu quero muita atenção de vocês aqui. Depois vocês vão assistir essa aula de novo no YouTube. Vocês vão assistir lá no YouTube da Escola Legislativa. Ou vão assistir na TV Assembleia, os de casa também. Quem for assistir pelo celular. Pessoal, como que eu vou proceder para a regra de 3 composta? É o seguinte. Nós sempre, a dica é essa. Essa é a dica. Nós sempre vamos isolar o que nós queremos saber. Deixa quem você quer saber sozinho. E depois nós vamos raciocinar em cima de quem está isolado. Beleza? Essa é a dica. Isola quem você está procurando. E vai relacionar em cima de quem você isolou. Tá bom? Eu vou fazer para vocês verem como é. Tá certo? Beleza? E aí vocês vão perguntar se tiver dúvida. Tá bom? Olha lá. Ele diz, em uma empresa, 10 funcionários. Opa, o que é isso? Grandeza. Primeira grandeza, 10 funcionários. Então, número de funcionários.
10. Produzem 150 peças. Aí, segunda grandeza, número de peças. 150. Em 30 dias, terceira grandeza, número de dias. 30 dias. Então, eu tenho 3 grandezas aí, tá? Grandeza, número de funcionário. Grandeza, número de peças. E grandeza, número de dias. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não, né? Aí, vamos lá. Funcionário embaixo de funcionário. Peça embaixo de peça. Número de dias embaixo de dias. Então, continuando. O número de funcionários que a empresa vai precisar, opa, X. A pergunta, o número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias. Até aí alguma dúvida? Não? Isso é lindo. Vamos que vamos. Então, pessoal, quem que ele quer saber? Número de funcionários. Então, eu vou isolar ele. 10 está para X. Isolei ele. Tudo bem até aí? Sempre vamos isolar o que ele está procurando. Correto? E vamos raciocinar agora em cima de quem nós isolamos. É o jeito mais fácil de vocês entenderem isso. Agora comigo. Pessoal, se aumentar o número de peças, o que acontece com o número de funcionário? Se eu preciso de 10 funcionários para produzir 150 peças, se eu for produzir 200, eu preciso de mais ou de menos funcionário? De mais. Então, se aumentou o número de peças e aumentou o número de funcionário, essas grandezas são o quê? Diretamente. Agora, comigo, pessoal, esquece o que nós falamos até agora de regra de 3 simples e vamos para a regra de 3 composta. Então, ó, quando é diretamente, mantém. Como é diretamente, mantém, não faz nada. Está na mesma direção, deixa. Então, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar 150 e 200. Beleza? Vezes aqui. Agora, o que é que acontece? Aí ele diz que o número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias. Agora, presta atenção comigo. Se diminuir o número de dias, o que tem que acontecer com o número de funcionários? Que lindo! Se eu construir uma casa em 50 dias, eu preciso de um número de funcionários. Mas se eu quiser construir essa casa em 10 dias, o que vai acontecer com o número de funcionários que eu vou precisar? Então, se eu diminuo o número de dias, eu aumento o número de funcionários. Se eu diminuo um, aumento o outro, eles são inversamente proporcionais. Beleza? Então, na regra de 3 composta, quando é diretamente, deixa. Quando é inversamente, faz o que ele está mandando, inverte. Na regra de 3 composta, diretamente é na mesma direção. Se é na mesma direção, deixa, para não haver queixa. Agora, se a regra de 3 composta, ela é inversamente, obedece. Se é inversamente, faz o que ele está mandando, inverte. Se for diretamente, não mexe, deixa. Se for inversamente, inverte. Pronto! Que lindo! Eu vou mudar essa cor aqui, só porque eu quero que vocês entendam o que foi feito aqui. Ó, então, esse cara vai lá para cima, e esse outro vem aqui para baixo. Pronto. Conseguiram entender? Sim ou não? Consegue enxergar aí ou não, esse verdinho? Sim? Então, 10 está para X, igual a... Vou voltar o amarelinho aqui já.
Pronto. Aí, gente, olha aqui, ó. Eu vou cortar os zeros. 1 0, 2 zeros. 1 0, 2 zeros. Quanto que é 15 vezes 2? 30. Quanto que é 20 vezes 3? 60. Pronto. Agora, já está uma proporção. Nós já estudamos várias vezes já lá atrás, proporção, igualdade entre duas razões. Só vou multiplicar aqui cruzada. Então, a gente tem lá, vai ficar 30 vezes x igual a 10 vezes 60. Então, eu tenho x é igual a 10 vezes 60 dividido por 30. Então, x é igual a 60 dividido por 30, 2. 10 vezes 2, 20. Pronto. Então, galerinha, vai ser necessário lá 20, tá? O número de funcionários, 20. Beleza, gente? Entenderam? Então, vamos repetir para ficar claro na regra de 3 composta. Olha lá, regra de 3 composta. Mais cedo também eu estava falando que naquele dia que eu estava saindo aqui, eu acho que a pessoa está aqui, se eu não estiver enganado. Eu estou olhando para todos os lados para vocês não saberem de quem que eu estou falando. Ela falou assim, eu ia saindo ali, eu ouvi, falar assim, nossa, hoje eu não entendi nada. Esse negócio de aula é um trem danado. Aquele tem dom. Aí eu entendo, tem uma facilidade, o outro não tem dom não. Pensa numa aula difícil, não tem dom. Falei, então tomara que eu consiga colocar na tua cabeça, que eu tenho o dom de fazer você entender. Tá? Agora presta atenção numa coisa. Todo professor, por melhor que ele seja, ele pode fazer você entender, mas ele jamais vai fazer você aprender. Aprender é um ato seu, apreender. Apreender, é você que apreende, que guarda. Se você entender e não praticar, já era. Nossa, eu entendi tudo. Aí fica 2 semanas sem pegar nisso. Mas no dia que eu fui fazer, não dei conta de nada. Tá? Aí abre a aula de novo, refaz a questão de novo. Depois, outro dia, abre a aula de novo, refaz de novo. Duvido que você esquece. Aí faz questões parecidas. Como professor? Eu não estou dizendo, cabeça grande, que eu vou te entregar um livro que tem lá 30 questões de cada assunto desse. Tu vai pegar o livro e vai macetar ele. Eu não entendi ainda. Pega o livro e leva comigo nas aulas que eu vou fazer gratuito para ajudar vocês. Tá bom? Então, olha lá. Regra de 3, composta. Eu isolo o que está procurando. Regra de 3, composta. Sempre vamos isolar o que está procurando, o que está querendo saber. Depois, vamos raciocinar, vamos relacionar com quem está isolado. Se eles forem diretamente, deixa para não haver queixa. Diretamente é na mesma direção, não mexe. Se ele for inversamente, obedece. Se ele é inversamente, inverte. Beleza? Vamos mais. Ah, fácil. Ei. Isso aí. Olha lá. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Considere que nessa agência, todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada é sempre mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é... Hã? Letra A. A, B. Conseguiu? Conseguiu, irmão? Conseguiu? D?
Vamos fazer? Ó, eu não vou aceitar agora não, mas... Não, é porque agora eu não posso mastigar, mas daqui a um dia eu aceito. É, carreira grande. É, ele é. É. O que tem de feio tem de gente boa. Olha lá. Ele diz aqui então, gente. Em uma agência bancária, 2 caixas. O que é isso? Grandeza. Número de caixa. Pessoal, por favor, se não entender, vai perguntar. 2 caixas. Tá? Atender em média 6 clientes. Outra grandeza. Número de clientes. Perfeito, muito bem. Número de clientes. 6. Em 10 minutos. Outra grandeza. Opa, pegar aqui, tempo. E pessoal, professor, pode ter uma lá com 4 grandezas? Pode. 5 grandezas? Pode. Eu não acredito que ele vai querer ficar te enchendo tanto, mas pode. Então, olha lá. Tempo. Tempo em minutos. Dez minutos. Aí ele continua. Considere que nessa agência, todos os caixas trabalham com a mesma eficiência. Não tem ninguém que é mais rápido do que o outro. E que a média citada sempre é mantida, independente se você colocar mais ou menos. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas, caixa embaixo de caixa, 5 caixas atendam 45 clientes, então o tempo é o que ele quer saber. Pessoal, até aí, alguém tem dúvida? Tranquilo? Então, qual é o nosso próximo passo agora? Isolar o que nós estamos procurando. Então, vamos isolar. O tempo, né? Então, vamos pegar aqui o tempo, que é o que ele quer saber. Então, vamos pegar o tempo e isolar aqui. Então, 10 está para X. E vamos agora raciocinar em cima de quem nós isolamos. Sim ou não? Sim. Então, olha lá, pessoas. Olha lá, o que acontece? Se aumentar o número de caixa, o que acontece com o tempo? Isso é lindo. Se aumentar o número de caixa, o que acontece com o tempo? Diminui. Quanto mais gente atendendo, menos tempo. Não é isso? É como se a gente falasse ali, na hora de vocês entrarem para assinar. Se a gente colocar mais pessoas fracionando as letras, menos tempo vocês levam para entrar aqui. Então, quanto mais pessoas atendendo, menos tempo. Então, se aumentou o número de pessoas e diminuiu o número de tempo, é o quê? Isso. Então, vou repetir. Se aumentar o número de pessoas, e diminuir o tempo, é o quê? Inversamente. E na regra de 3, composta, quando é inversamente, faz como? Inverte, obedece. Então, vamos inverter. Então, olha aqui, o 6 vem para baixo e o 45 vai... Desculpa, o 6 não, né? Nós estamos falando de caixa. Aqui. Então, o 5 que estava embaixo vai para cima e o 2 que estava em cima veio para baixo. Ok. Agora é o seguinte,
Se aumentar o número de clientes, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar, não é isso? Quanto mais clientes entrar lá na agência bancária, mais tempo para atendê-los. Sim ou não? Se aumentou um, aumentou o outro, é o quê? Diretamente. Se é diretamente, faz como? Mantém. Pronto, rapaz, é uma coisa fácil. Então, mantém. Então, eu vou manter aqui, ó, 6h45. E, pessoal, vocês aí em casa, ou que vão assistir pelo YouTube, ou pela escola lá, pela TV Assembleia, se vocês quiserem ir colocando assim, ó, por exemplo, por que aqui inverteu? É porque era inversamente, bota o izinho, se quiser ir lembrando. Por que aqui manteve? Porque era diretamente, coloca o Dzinho para ir lembrando, só se quiser, tá? Beleza, pronto, agora nós vamos lá. Tinha, eu não gosto daquilo não. É por isso que eu não coloco aqui para vocês. Porque se você colocar a setinha, não precisa inverter. Já está na setinha e você só segue depois. Se tiver reto, multiplica reto. Se tiver na setinha, multiplica cruzado. Tá? Mas os livros todos explicam assim. É por isso que eu estou pedindo para você assistir essa aula algumas vezes. Porque se você for olhar no livro, vai estar com as setinhas. Setinha para cima, setinha para baixo. Né? Então, eu prefiro assim, mas não é errado não, é certo. Na realidade, é o que é ensinado. Tá? Então, eu tenho 10 está para X. Olha lá. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 45, 90. Certo? Então, eu tenho 10 está para X. Vou cortar aqui, ó. Vai ficar 3 para 9. Pronto, agora, ó, proporção. 3 vezes X, 10 vezes 9. X é igual a 90, o 3 está multiplicando, passa dividindo. 90 dividido por 3, 30. Então, letra B de Raulison, bonito. Maravilha. E muito bom. Então, está provando que assistir essas aulas lá está dando certo. É isso aí, muito bom. Pessoal, aqui, o que eu tinha planejado para a gente resolver era até aí a aula rendeu, maravilha. Fizemos toda a parte de regra de 3 simples, regra de 3 compostas. Não estou falando para vocês ir embora, não. Eu vou ainda resolver umas que não estavam no planejamento. Espera, me dá mais 2 minutos aí. Eu ainda não agendei o teu Instagram. Tá aí, você de casa, do YouTube, da Escola do Legislativo. Só um minutinho que eu vou colocar aqui para vocês. Rapidinho aqui, me dá 2 minutos aí. Eu não vou liberar vocês agora, não. Só um minutinho. Deixa eu mostrar aqui uma paradinha para vocês. Aqui está o livro que eu estou escrevendo. Está aqui. Eu vou aumentar ele. Eu vou lá na regra de 3 para a gente fazer mais 2 aqui. Isso aí Esse aqui, cara, olha o tanto de questões aí, ó. E tudo 2024, 23, tá vendo? 24, 23, 24, 23. Diga de passagem, se tiver 500 questões aí, eu resolvi todas as 500. Não tem nenhuma questão aí que está com o gabarito errado. Tá? Rapidinho. Passar mais uma aqui para a gente, mais 2 para a gente encerrar. Vamos fazer essa aqui, para a gente fechar. Ele diz, olha aí, para construir um muro, questãozinha aí de 2023, para construir um muro de um determinado lote, 3 pedreiros, muito obrigado, valeu mesmo. Para construir um muro de determinado lote, 3 pedreiros gastam 16 dias, trabalhando 8 horas por dia. Show, vocês são topíssimo. Aí ele diz, quantos dias serão necessários
para que 4 pedreiros, com o mesmo grau de habilidade dos anteriores, construam outro muro, trabalhando 6 horas por dia, com as mesmas dimensões do primeiro, sobre as mesmas condições. Vai lá. Eu quero o cálculo. Para construir um muro de determinado lote, 3 pedreiros. Então, a gente tem aí, ó. Número de pedreiros. Gastam 16 dias. Número de dias. Trabalhando 8 horas por dia. Número de horas. Estão aí as grandezas. Vai, gente, faz. Pessoal, valeu demais, rendeu. Espero que vocês tenham entendido. Resolvemos muita questão aqui hoje. Amanhã, não, porque eu não vou trabalhar o que ele fez. Amanhã eu vou começar a parte do que ele não fez do raciocínio lógico. Eu vou para a combinatória, tá bom? Porque isso precisa ser feito. Amanhã eu vou começar com fatorial. Amanhã é só interpretação. Não tem, mas vai ter. Porque eu já escrevi o raciocínio lógico que está na outra dessa parte e eu vou colocar aí nela. E depois, quando você for baixar ela de novo, aí você baixa, vou colocar no final, para que vocês não tenham que imprimir novamente, tá? Então, vamos pegar aqui, gente. Ele deu para a gente, então, nós temos número de pedreiros. Número de pedreiros, 3. Número de dias, 16. E número de horas, 8. 8 horas por dia. Quantos dias serão necessários? Opa, então ele já perguntou aqui, ó. Quantos dias serão necessários para 4 pedreiros, com o mesmo grau de habilidade dos anteriores, construir um muro, trabalhando 6 horas por dia? 6. Bom, gente, quem que nós vamos isolar? Dias. Então, vai ficar 16 x. Vou ter que colocar... está visível. Ok. Agora, vamos raciocinar em cima de quem nós isolamos. Sim ou não? Que lindo. Aí, então, olha aqui, pessoal. Se aumentar o número de pedreiros, o que acontece com o número de dia? Que lindo! Quanto mais pedreiros, menos dia. Está vendo? Por isso que eu fiz 15 para vocês na hora lá. Hoje nós temos 15. Eu fiquei 1 hora só falando quando era direto, inverso, direto, inverso, direto, inverso, para a gente já manja. Tá? Então, olha lá. Então, se aumentar o número de pedreiros, diminui o número de dias inversamente proporcionais. Então, vamos inverter. 4 sobre 3. Ok. Agora, gente, se diminuir o número de horas, se você trabalhava 8 horas, gasta 10 dias. Se trabalhar só 5 horas por dia, vai gastar mais dias ou menos? Mais, né? Quanto menos horas trabalhadas por dia, mais dia vai gastar. Então, são também inversamente. Então, inverto. Beleza. Então, vai ficar 16 para x. Aí, ó. Professor Ralph, bonito fazendo o som. Olha aqui o tanto que ficou fácil. Ó. 4 vezes 6, 24. 3 vezes 8, 24. Correto? Aí, ó. Então, vai ficar 16 está para x, assim como 1 está para 1. Simplificando por 24, correto? Xuxa. 1 vezes x, x. 16 vezes 1, 16. Então, serão necessários aí, tá? O número de 16, letra B, de Rawlinson, bonito. Então, serão necessários 16 dias.
Dúvida? Isso. Olha aqui, ó, nós isolamos o número de dias, correto? Então, se aumentar o número de pedreiros, quanto mais pedreiros trabalhando, gasta menos dias. Então, inversamente. Agora a outra. Os pedreiros trabalhavam 8 horas por dia. Mas aí começou o tempo de chuva, ele só vai trabalhar 6 horas por dia. Se ele diminuir o número de horas, o que é que vai acontecer com o número de dias? Aumentar. Quanto menos horas ele trabalha por dia, mais dia ele vai gastar para fazer o serviço. Oi? Sim, é isso aqui que eu estou falando mesmo. Se ele diminuir o número de horas, ele vai ter que aumentar o número de dias. Se o senhor recapinar um lote, se o senhor trabalhar 8 horas, o senhor capina o lote em 2 dias. E se o senhor trabalhar só 4 horas por dia, vai aumentar o número de dias. Então, se diminuir horas, aumenta dias, inversamente. Os dois foram inversos. Gente, ó, muito obrigado de coração, valeu pela paciência, show de bola. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.